Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero compartilhar aqui uma mensagem de fé. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você através dessa mensagem. Eu já gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse aí o sininho de notificação para você estar recebendo as mensagens em primeira mão e compartilhasse essa mensagem no grupo da família, com seus amigos, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas através dessa mensagem. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, no capítulo de número 21. E nós vamos meditar do versículo 1 ao 9, que diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Eu gosto muito de falar a respeito do ministério de Pedro, porque Pedro, ele teve um ministério de altos e baixos. Pedro, ele era um pescador. Num belo dia, Jesus estava passando, Pedro estava junto com seu irmão André, e Jesus falou para eles: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes. A partir de hoje vocês vão ser pescadores de almas. Pedro, ele deixa o barco, Pedro, ele deixa as redes, Pedro, ele deixa os peixes e passa a seguir Jesus. Pedro anda com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. E Pedro, ele vê Jesus realizando diversos milagres. Pedro vê o Senhor Jesus ensinando a palavra de Deus de uma maneira poderosa. E você vê que quando Pedro começa a seguir Jesus, você vê um ministério cheio de altos e baixos, um ministério inconstante, porque Pedro, ele teve fé para sustentar o seu corpo em cima das águas e andar, mas no momento da provação, no momento da perseguição, Pedro não teve fé para sustentar aquilo que ele acreditava. Pedro, ele disse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa mesma boca que confessa Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, é a mesma que vai negar Jesus por 3 vezes. A mesma boca que confessa Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, é a mesma boca que vai ser usada pelo diabo para tentar atrapalhar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você vê que nessa época
que nós estamos vivendo, é comum a gente ouvir a palavra crise. Nunca se ouviu falar de tantas pessoas desempregadas como nos dias de hoje. Existem vários tipos de crises, existe crise no ministério, existe crise no casamento, existe crise política, crise econômica, mas se você for ler a Bíblia com cuidado e carinho, você vai ver que foi em tempos de crises que o poder de Deus se manifestou, que os maiores milagres registrados na Bíblia foram em tempos de crise. É comum a gente ver pessoas também questionar a respeito de Jó. É comum. Jó, ele passou por um período de crise. Mas essa crise que Jó enfrentou contribuiu para que ele conhecesse a Deus de uma maneira diferente, porque lá em Jó 42, versículo 5, diz que Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas depois que ele permaneceu firme, ele conheceu a Deus de uma maneira diferente. E ele diz: agora os meus olhos podem te ver. E esse é o desejo de todas as pessoas que venham ver Deus em todas as áreas da vida dela. Todo mundo quer ver Deus no casamento, todo mundo quer ver Deus na saúde, todo mundo quer ver Deus na família, todo mundo quer ver Deus no ministério, na vida espiritual. E assim como Jó, ele conseguiu ver Deus em todas as áreas, eu determino que nesse ano de 2021 você também vai ver Deus em todas as áreas da sua vida. No capítulo de número 21 do Evangelho de João, o principal personagem é Pedro. E Pedro ele está passando por um momento de crise. Pedro ele está passando pelo pior momento de sua vida, porque há 3 dias atrás ele tinha negado Jesus. Pedro ele estava se sentindo incapaz, eu não posso mais ser discípulo, eu não posso mais ser um apóstolo, então eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E esse é o principal sintoma de uma pessoa que está enfrentando uma crise espiritual, uma crise no ministério, porque ela quer voltar a ser aquilo que ela era antes de conhecer Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, você não pode olhar para trás, porque está escrito: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais recuar. Uma vez você assumindo a sua fé em Jesus, uma vez você assumindo a sua fé na palavra, você não pode mais abandonar a sua fé. Porque a coisa mais importante que a gente alcançou foi a salvação da alma. E está escrito lá no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Pedro ele volta a pescar, você vê que os discípulos também tomam essa decisão. E eles vão pescar junto com Pedro. Mas Jesus havia falado para Pedro: rapaz, você agora vai ser um pescador de homens, você agora vai ser um ganhador de almas. Pedro ele volta a ser aquilo que ele era antes de ser escolhido por Jesus. E quando ele toma essa decisão, os outros discípulos vão junto com ele. E tem uma lição aqui importantíssima, porque o pior nível de erro não é quando eu erro, é quando eu levo outras pessoas a errarem junto comigo. O pior nível de pecado não é quando você peca, o pior nível de pecado é quando você leva outras pessoas a pecarem junto com você. E eles passam a noite toda lançando a rede e não apanham nada, absolutamente nada.
E eu não estou falando aqui de uma pessoa que não sabia pescar. Eu não estou falando de uma pessoa que não sabia lançar a rede. Eu estou falando de alguém que é experiente. Eu estou falando de alguém que tinha experiência com o mar, que sabia quando o mar estava para peixe e quando o mar não estava. E é por isso que é importante você colocar a sua vida na palavra de Deus. Por isso que é importante você estar na direção do Espírito Santo. Porque não adianta você ter diploma, não adianta você ter experiência, não adianta você ter um cargo, não adianta você ter conhecimento. Se você não estiver debaixo da direção da palavra, vai dar errado. Se você não estiver na direção do Espírito Santo, você não vai conseguir. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas projetaram o ano de 2020 e não conseguiram, porque tentaram na força do braço. E qual é a certeza que eu tenho que o ano de 2021 vai dar certo? Que o ano de 2021 eu vou enfrentar guerras, mas vai ser guerras com vitórias. É porque eu não vou lutar na força do meu braço, eu vou ir na direção da palavra. E se você for na direção da palavra, o que você não conseguiu conquistar no ano de 2020, eu profetizo que você vai conquistar no ano de 2021, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, você vai conquistar. Eu tenho certeza disso. Jesus aparece logo pela manhã para os discípulos. E ele fica acenando lá da praia. E Jesus ele pergunta: Ei, tende alguma coisa para comer? Os discípulos responderam: Não. Mas quando Jesus acena para os discípulos não conheceram Jesus. Não conheceram. Jesus fala: rapaz, lança do lado direito que vai dar certo. Acredito eu que os discípulos conversando ali entre eles, Pedro perguntando: só eu lancei 15, e tu 20, e tu 30. E Jesus não quer saber quantas vezes você tentou. Jesus ele não quer saber quantas vezes você foi e não conquistou. Mas ele está dizendo através da minha boca: se você for debaixo da minha palavra, o que não deu certo, o que deu errado, vai passar a dar certo na sua vida. O que você não conseguiu, você vai conquistar, porque você vai estar debaixo da minha palavra. E quando eles lançaram a rede do lado direito, conforme a palavra do Senhor Jesus, eles conseguiram pegar o peixe. Eles conseguiram apanhar os peixes. Um dos discípulos disse: é o Senhor. Mas aqui também tem uma lição importantíssima, porque quando Jesus acena para eles, eles não conheceram Jesus. E depois que o milagre acontece, eles reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. E você reconhecer o senhorio do próprio Senhor Jesus depois do milagre feito é fácil. Você vê o exército de Faraó se afogando depois que o Mar Vermelho foi fechado e o povo de Israel já tinha passado. Você cantar só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, é fácil. Quero ver você reconhecer Deus dentro da cadeia, orar e cantar louvores a Deus. E a Bíblia fala que quando eles foram para a praia, que eles pisaram na terra, Jesus estava com a brasa acesa e com o peixe em cima. O que os discípulos estavam tentando pegar a noite toda? Peixe.
E o que Jesus estava assando na brasa? Peixe. O que os discípulos estavam procurando a noite toda e não encontraram? O peixe. E o que Jesus estava assando na brasa? Peixe. Ou seja, tudo que você precisa está nas mãos do Senhor Jesus. Tudo. Mas você vê que Jesus não tinha apenas peixe, Jesus também tinha pão. Jesus também tinha pão, porque Deus tem sempre mais para nos dar do que aquilo que a gente pede. Eu quero que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que não se batizou nas águas, não aceite entrar o ano novo com uma vida velha. Não aceite. Entra o ano de 2021 com uma vida nova. Entrega ela para o Senhor Jesus, se batiza nas águas. Passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque está escrito que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que essa palavra venha te fortalecer e que Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.